E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para mais uma entrevista dentro do portal Disparada. Eu tenho o prazer hoje de conversar com o bispo angolano João Bartolomeu. Está acontecendo desde a semana passada uma grande disputa dentro da Igreja Universal e existem diversas versões sobre o afastamento de pastores brasileiros da liderança da igreja em Angola, e essa liderança teria passado para pastores angolanos. O bispo João Bartolomeu faz parte desse movimento que está tentando conduzir os destinos da Igreja Universal em Angola, e é com ele que eu tenho o prazer de conversar para podermos esclarecer um pouco este assunto. Bispo João Bartolomeu, é um prazer tê-lo aqui no Portal Disparada. Eu gostaria de saber o que motivou esse movimento, não é? Onde os pastores angolanos assumem o controle, como falamos no Brasil, da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Wellington, muito obrigado a si, ao seu portal e a todas as pessoas que nos vão acompanhar. O que acontece, na verdade, Wellington, é uma situação que já vem de algum tempo a esta parte, não é? Como o Wellington tem algum domínio sobre Angola, a Igreja Universal completará no ano que vem 30 anos, em junho, em Angola. E como deve compreender, Wellington, há uma forma peculiar do povo brasileiro estar e ser. Do mesmo jeito, também há uma forma de estar e ser do povo angolano. E vinham decorrendo algumas situações, e aqui, eu particularmente já fiz várias intervenções no sentido, até com bispos brasileiros, no sentido de mudar determinadas situações que não coadunavam com a realidade do nosso povo. E nunca fomos ouvidos, e inclusive tem pastores e bispos que sofreram retaliações de forma a serem transferidos de forma coerciva porque estavam a reivindicar determinadas coisas. Ora, não dando ouvido a esses pastores que apresentavam essas questões preocupantes à liderança da igreja, então, no ano passado, no mês de novembro, os pastores decidiram apresentar à direção da igreja um manifesto com 13 pontos, intitulado Manifesto Pastoral. Este manifesto foi entregue ao atual líder que está aqui presente para que fosse lido no meio da reunião, para se então aferir dentro do manifesto se aquela realidade estava realmente a se viver ou acontecer. O líder simplesmente não concordou. O líder não concordou e disse que não podia ler manifesto nenhum. Ora, os pastores organizaram um grupo de anciãos da igreja no sentido de ir conversar com o líder. Os anciãos marcaram a reunião, os anciãos são mais velhos, não sei como é que falam no Brasil. Sim, a palavra ancião, ela é de língua portuguesa e atinge a todos, os idosos, então. Estes mais velhos anciãos chegaram a falar com a direção, e a direção foi peremptória em dizer ou eles se calassem, desculpa o termo, ou se não tivessem satisfeito, que saíssem da Igreja Universal, que fossem fazer adesão a uma outra igreja. Ora, dentro desta resistência da parte da direção aqui, criou-se esse problema todo que nós estamos a viver hoje. Qual o nome desse líder que negou esse tipo de diálogo, bispo João Bartolomeu? É o famoso líder, bispo Honorilton Gonçalves da Costa. Ele foi diretor artístico ou presidente do Conselho de Direção na TV Record no Brasil. O senhor deve conhecer. Este líder, ele não aceita falar com ninguém. Nós temos princípios em África que aonde os mais jovens não conseguem,
nós mandamos mais velhos procurar um consenso e um diálogo. Então, o Wellington pode imaginar, ele não aceitou os pastores. Os pastores tiveram a amabilidade de reunir um conselho de mais velhos para ir terem com ele, e ele disse simplesmente ou obedecessem o que ele tinha decidido, que era não ler o manifesto, ou então, se os mais velhos quisessem, que procurassem uma outra igreja. É o senhor Honorilton Gonçalves da Costa. Olha, eu estou conversando aqui com o bispo João Bartolomeu, ele é de Angola. Estamos falando sobre uma crise dentro da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, que tem sido noticiada dentro de Angola e também fora do país. E, por falar nisso, a imprensa angolana, na semana passada, destacou muito a existência de racismo e que tenha sido também essa uma das causas da, vamos chamar, revolta dos pastores e autoridades religiosas de Angola em relação às brasileiras. Que tipo de racismo foi praticado? Como é que isso foi identificado? E se houve alguma forma de tentar evitar que essas práticas fossem levadas a cabo? Wellington, nós não podemos dizer que o povo brasileiro ou os pastores brasileiros, na sua generalidade, são racistas. Estaríamos a mentir ou a cometer um erro muito grave. Mas existem líderes que praticam racismo. Existem alguns líderes que praticam racismo, mas concretamente este líder que está aqui conosco. A forma de racismo é praticada de várias maneiras, Então, nós não temos na Igreja Universal um órgão ou uma estrutura onde nós podemos apresentar as nossas reivindicações ou as nossas tristezas. Imagine, Wellington, a Igreja Universal é de origem brasileira. A cúpula da Igreja Universal é toda composta de bispos brasileiros. Se eu, por exemplo, João Bartolomeu, fizer uma reclamação ao bispo Renato Cardoso, que está no Brasil, acerca do racismo ou de uma outra coisa, nós vamos encontrar aqui uma barreira, porque pode ser que o bispo, estou a dar um exemplo, não é que isso aconteça, pode ser que o bispo Renato seja amigo do bispo Gonçalves, é o que acontece. Imagino que eles são amigos. Logo, o bispo Renato vai dizer: Gonçalves, tenha cuidado com João, que ele me ligou a reclamar de você nesses termos assim e assim. O bispo Gonçalves, por sua vez, vai inventar uma transferência para mim. Não, João, como está a criar problema em Angola, eu vou transferi-lo para Moçambique, ou para o Brasil, ou para a França. Então, tem-nos sido difícil contornar muitos problemas porque nós não temos, na verdade, bispos na cúpula que defendem a causa dos africanos, e especialmente nessa questão do racismo. Mas existe algum caso concreto, algum exemplo que nós podemos aqui trazer para o nosso público? Existem vários casos. Eu, particularmente, não posso dizer, nunca fui vítima de racismo frontal, mas existem casos de pastores, de esposa dos pastores que se queixam deste caso de racismo, e através das conversas também. Nós temos, por exemplo, um caso concreto do bispo Gonçalves, que está aqui, que ele disse que preferia morrer do que perder a causa com um negro africano. Esta causa, ou seja, essa demanda. Então, esses são dos factos que nos leva a ver a presença do racismo do lado dele. Eu estou conversando com o bispo João Bartolomeu, da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola. Estamos tratando sobre
um litígio que está acontecendo dentro da igreja em Angola, e estamos trazendo aqui para o nosso público no Portal Disparada o esclarecimento sobre o assunto. O bispo João Bartolomeu, eu gostaria de saber, que eu fui informado pela imprensa angolana, através inclusive da televisão pública de Angola, que houve práticas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e também esses crimes, né? Isso é crime. Crimes econômicos. Crimes econômicos. Eles teriam sido também parte da motivação para esse litígio que está em curso. Poderia falar um pouco sobre esse assunto com a gente? Wellington, como disse, o Manifesto Pastoral tem 13 pontos, ou seja, 13 teses que os pastores defendem. E uma dessas teses é exatamente esta questão que o Wellington colocou, que é concernente à invasão de divisa. Os pastores apresentaram, aliás, já se tornou uma queixa pública, um crime público, e este processo já está a decorrer no SIC, Serviço de Investigação Criminal, na PGR, também na Procuradoria-Geral da República. Realmente houve, os pastores confirmam, e eu também confirmo, há realmente esse tipo de prática. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de saber como vai ficar a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, já que praticamente estamos testemunhando aí uma cisão, né, dentro da Igreja Universal em Angola. Wellington, nós compreendemos que não é uma cisão, não. A não ser que esta decisão parta do outro lado. Do lado angolano não há, em nenhum momento, vontade de haver cisão na igreja. O lado angolano exige apenas que, doravante, as coisas a nível da igreja devem ser tratadas nos órgãos afins, como, por exemplo, a Assembleia Geral da Igreja e outros órgãos que o Estatuto da Igreja consagra. O problema que existe é que, ao longo desses quase 30 anos, as decisões têm sido tomadas de forma unilateral. O líder decidiu e é assim, pronto, acabou, ninguém mais fala. E, como deve entender, a igreja é uma organização composta de várias pessoas, as pessoas pensam de maneira diferente, têm pontos de vista de maneira diferente. Nós dissemos e exigimos que as decisões sejam deliberadas dentro dos fóruns apropriados. No caso concreto da igreja, a Assembleia Geral da Igreja. Por exemplo, Wellington, o bispo que aqui chegou decidiu vender 80% ou 70% do patrimônio da igreja. Ele decidiu por si, não foi a Assembleia que decidiu. É um dos casos, é um do exemplo que eu dou. Ora, se a Assembleia não decidiu, existem outros bispos, existem outros pastores, existem obreiros e o povo em geral, como é que um bispo vem e decide assim, e é assim, pronto, acabou, e quem não quiser vai embora e está fora? Não, não é possível. Não é prática normal dentro de uma instituição. Gostaria de saber se o Itamaraty, né, que é o relativo ao Ministério das Relações Exteriores de Angola, se houve alguma tentativa de ingerência política brasileira para que esse caso fosse resolvido politicamente e não através dos religiosos angolanos. Wellington, o manifesto foi despoletado a 28 de novembro de 2019. 2 semanas depois, ou uma, não sei se já havia agendada esta visita, nós recebemos o ministro das Relações Exteriores do Brasil em Angola. Este ministro veio numa delegação com o famoso pastor Marcos Feliciano, deve conhecer, e também com o bispo Márcio Marinho, um deputado
federal ligado à igreja, ligado não, é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E como o Wellington deve compreender, a Igreja Universal tem uma grande influência política no Brasil. Nós acompanhamos a política brasileira e chegamos a essa conclusão. Ora, nos foi informado que eles tiveram um encontro com o embaixador brasileiro e também com a direção da igreja brasileira aqui. Não sabemos o que eles trataram, mas pelo facto de vir na comitiva um bispo brasileiro que é deputado federal pelo estado da Bahia, e depois de algum tempo este mesmo bispo brasileiro ter recebido o ex-nosso ministro das Relações Exteriores no Brasil, e nós vimos nas imagens em conversa, nós concluímos que realmente está a haver interferência política a partir do Brasil. Eu estou conversando aqui com o bispo João Bartolomeu, da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Estamos tratando sobre uma divergência interna, já que a palavra litígio foi refutada pelo entrevistado e, em total respeito ao entrevistado, eu retiro a palavra. E para concluirmos a nossa conversa, eu gostaria de saber, bispo João Bartolomeu, se o senhor acredita que outras igrejas brasileiras que atuam em Angola possam seguir esse mesmo caminho, com os angolanos sendo encorajados a partir dos religiosos da Igreja Universal para que denunciem e também assumam o comando da igreja dentro do próprio país. É uma realidade ou é um caso? A Igreja Universal foi um caso isolado? Wellington, eu não vivo a realidade das demais igrejas com origem brasileira em Angola. Eu vivo durante quase 30 anos a realidade da Igreja Universal do Reino de Deus. E como deve compreender, para mim julgo ser um caso particular na Igreja Universal. Agora, aqui fica o alerta para as demais igrejas. O Wellington deve compreender que isso pode ter depois um efeito bola de neve. Agora, os pastores das outras igrejas precisam de ter factos, não é? Que fundamentem as suas reclamações. Nós não estamos a reclamar do nada. Não há fundamentos, há provas da realidade que fizeram com que os pastores explotassem esse manifesto. Como disse no princípio, já vinha havendo diálogo, só que, infelizmente, a liderança brasileira da Igreja Universal foi ignorando. Eles achavam que não seria possível. Não posso confirmar de facto porque não ouvi, mas há rumores de que os líderes brasileiros ao mais alto nível diziam que os angolanos ou os africanos são incapazes. E, ora, os angolanos apenas estão a mostrar que não há nenhuma incapacidade no sentido de fazer uma revolução, passa a expressão. Pois é, então esse aí, se realmente houve essa expressão, é mais um exemplo concreto de racismo e que eu repudio. Afinal de contas, o racismo é um preconceito e todo preconceito é burro. Né? Então, eu quero agradecer então ao pastor João Bartolomeu por essa entrevista esclarecedora e me coloco aqui à disposição dentro do Portal Disparada para novos esclarecimentos sobre o assunto. Obviamente que se o contraditório nos procurar para manifestar o seu ponto de vista, será ouvido dentro da possibilidade, claro, de sempre haver réplicas e que esse debate, se necessário for, possa ser aprofundado. Desejo boa sorte, parabenizo também pela coragem, já que a lista de reivindicações e insatisfações foi feita e a tentativa de diálogo foi frustrada não por iniciativa da parte angolana, e espero que a melhor resposta possa ser encontrada entre todos e esse assunto possa encontrar a melhor solução. Um grande abraço e muito obrigado. Wellington, independentemente do que está a acontecer e do desfecho que essa situação venha a ter, a parte angolana está aberta.
A parte angolana nunca vai se fechar. É claro que eles podem apresentar propostas que nós não concordemos, mas estamos sempre abertos e dispostos ao diálogo. Muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com o Bispo João Bartolomeu, da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Eu sou Wellington Calazans e voltarei com uma nova entrevista a qualquer momento aqui no Portal Disparada. Um grande abraço e até a próxima.